Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade de hoje, vamos falar sobre a violência contra as mulheres. No último domingo, tiveram manifestações no país inteiro de protestos contra os inúmeros feminicídios que ocorreram nas últimas semanas. Em BH, foram mais de 4.000 pessoas nas ruas. Alguns exemplos que chocaram o país. Denise Tino de Oliveira, de 27 anos, foi morta no início de novembro em Campinas pelo marido, grávida de 8 meses. Tainara Souza Santos, no sábado, dia 29 de novembro, foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo. O motivo da tentativa de feminicídio foi não aceitar o fim do relacionamento pelo ex-namorado. No último sábado, Milena da Silva Lima, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro a golpes de faca, em Diadema. Ele também não aceitava o término do relacionamento. Em Florianópolis, uma jovem de 21 anos foi estuprada e estrangulada quando se dirigia para uma aula de natação. Em Jaborandi, na Bahia, outra de 27 anos foi arrancada do banho e assassinada a tiros pelo ex-namorado. Na zona norte do Rio, um servidor público matou a tiros uma professora e uma psicóloga no Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet do Maracanã. Em São Paulo, uma mulher foi morta na pastelaria onde trabalhava pelo ex-marido a tiros. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais foi o estado com o maior número de feminicídios no Brasil no ano de 2022. E o estado, gente, nesse ano já registrou 139 casos de feminicídio e 156 tentativas, só entre janeiro e outubro. Um feminicídio a cada 2 dias. A falta de política pública e punições exemplares fazem com que a impunidade seja mais presente nesse tipo de crime. E o Voz da Comunidade ouviu algumas pessoas que são parentes de vítimas de feminicídio e também vítimas que conseguiram escapar da morte. Agora nós vamos ouvir a Bárbara. A Bárbara é cunhada da Carol, que em 2022 foi arremessada do 8º andar pelo seu ex-namorado, aqui em Belo Horizonte. Carol, ela faleceu em 2022, vítima de feminicídio. O namorado dela arremessou ela do 8º andar. Muito provavelmente no dia que ela terminou com ele, quis não ter mais, um relacionamento com ele, e ele não aceitando, ele a matou. A Carol, ela era como uma irmã para mim. Ela era irmã do meu marido e uma pessoa maravilhosa, tia dos meus meninos, tia amorosa. E na época, o assassino, ele colocou que a Carol tinha suicidado. E hoje nós estamos aqui, nesse ato, pedindo justiça por ela. Já se passaram 3 anos e meio da morte dela. O assassino está solto por aí, se relacionando com outras mulheres. E nós estamos aqui pedindo, por justiça, gritamos por justiça. E não apenas isso, mas também como um alerta para todas as mulheres, para todos os homens, pais que precisam de educar suas filhas. Agora vamos ouvir Damião, irmão da Carol, que fala qual é a situação do agressor hoje. O Raul Rodrigues Costa Lages, ele se encontra em liberdade. Pela forma como as apurações iniciais foram conduzidas na noite do fato, ele se livrou do flagrante, ele conduziu os policiais de forma tal que eles trataram a situação como se fosse um auto-extermínio, e assim os policiais deixaram que ele caminhasse livre para casa naquela noite, e ele tem liberdade em função disso, por terem perdido o flagrante naquele dia.
No final desse ano houve a sentença de pronúncia, né? Ele foi denunciado no ano passado pelo Ministério Público, a conclusão foi um homicídio triplamente qualificado, incluindo a qualificadora de feminicídio. Mas mesmo com a sentença de pronúncia agora, ele está respondendo em liberdade. Está em fase recursal a pronúncia e uma vez que o TJMG resolva aí o recurso da pronúncia, isso volta para a primeira instância para a marcação do júri. Agora vamos conhecer o caso da Daniele Velar, coordenadora geral da NUPAI, que foi vítima de agressão por parte do ex-marido. Eu estou aqui hoje como uma vítima de violência doméstica. Durante muito tempo eu tive vergonha de falar do assunto, porque a gente se culpa, fica imaginando por que a gente permitiu de alguma maneira que isso acontecesse com a gente. Mas infelizmente o meu caso é grave e eu tenho medo, do que possa acontecer comigo. Então eu me somei à luta das nossas mulheres companheiras para denunciar a violência de gênero, violência contra a mulher e também para pedir socorro. O agressor ele foi condenado por violência doméstica, por ter me agredido com meu filho no colo, me empurrado da escada em 2017. Foi condenado em 2019 pelo crime de vias de fato. Depois disso, descumpriu medida protetiva por inúmeras vezes. E no crime de descumprimento de medida protetiva, do qual ele foi denunciado pelo Ministério Público, ele não foi punido porque o crime prescreveu. E atualmente, desde 2024, ele retomou a violência de uma forma muito escalonada, cada vez pior, praticando atos de violência psicológica, utilizando a justiça e utilizando o meu filho, o que a gente já chama hoje de violência vicária. E dado a essa situação dele já ter sido preso preventivamente por 20 dias, no presídio, já ter sido condenado e ter voltado a praticar violência contra mim, eu estou com medo e, portanto, eu estou denunciando às autoridades esses novos fatos. Eu vivenciei isso em 2019 até 2022, até eu resolver divorciar. É uma situação muito difícil, que requer muito auxílio, tanto de saúde pública, quanto das pessoas que estão no seu círculo e na sua convivência familiar. Sofri violência doméstica que tange as questões psicológicas, patrimonial e física. Tudo começa pela violência psicológica, no meu caso, começou com palavras, depois ele tentou fazer a violência patrimonial, depois foi para as agressões físicas. Fui casada, fiquei muito pouco tempo casada. Nesse tempo que eu fiquei casada foi um tempo curto, mas eu procurei ajuda. Eu vi que eu não estava bem, comecei pela terapia. E a terapia me ajudou a enxergar que eu estava dentro de um relacionamento muito abusivo. Um belo dia, me deu um clique, saí de casa sem avisar o ex-marido, coloquei minhas coisas dentro de um saco de lixo, fiz uma mudança, fui para um aluguel, saí do meu apartamento, que era meu, e fui para um aluguel e eu venci. Não falo que não teve impactos psicológicos, porque tem. Inclusive, ele tentou invadir o local que eu trabalho, que é a Escola de Educação Infantil. Nesse dia, ele foi conduzido para uma delegacia. Hoje, eu me sinto em paz, feliz. Eu sou uma mulher sobrevivente da violência doméstica. Agradeço a Casa Lília, agradeço a Casa Mineira, da Mulher Mineira, que me ajudou, me apoiou. Agradeço a Prefeitura de Belo Horizonte, que foi atendida por psicólogos e assistentes sociais. Agradeço as pessoas que estavam no meu ciclo, no meu convívio, não desistiram de mim, seguraram a minha mão. Mas não é uma situação fácil, porque você precisa ter coragem, muita força de vontade e muita fé. Não é difícil você conseguir a medida protetiva. Mas a partir do momento que você entra com o processo, você já está com o psicológico tão abalado que você entra com o processo e você tem que ficar provando o tempo inteiro para a justiça que a pessoa te violentou. Então é bem complicado, porque aí a pessoa do outro lado vai tentar se defender e você vai tentar se justificar. E eu não acho que é por esse lado. Eu acho que precisa ouvir, precisa ter celeridade para poder verificar o que realmente houve. De fato, eu acho que as leis ainda estão bem brandas para esse tipo de crime. Eu acho que precisa ter leis mais endurecidas, a nós mulheres ter mais voz, principalmente quando o processo se inicia, porque muitos são arquivados. Nós acabamos de ouvir a Flávia, professora de 41 anos de educação infantil. Ela sofreu uma situação de violência doméstica, deu seu relato.